para quem me acompanha, para quem lê o meu livro e tal, sabe que um dos pilares do meu método para pensar uma rotina familiar é a comunicação. Esse é um dos pilares do meu método. E aí, eu e a Ana, nós começamos uma formação em estudos familiares. E aí eu descobri que a Ana era especialista em CNV. E é uma das bases teóricas que eu uso para falar sobre comunicação, não é a única. E acho que a Ana tem até mais profundidade do que eu em comunicação não violenta. E eu achei que seria super interessante, né? Porque é um ponto muito crítico na dinâmica familiar, né? É essa comunicação, né? Então, se você quiser apresentar, né? Oi, Carol. Oi, pessoal. Eu sou Ana, estudante de comunicação não violenta, né? Sempre estudante, sempre aprendiz, assim, que é aquela história, né? Na hora da emoção, na hora da intensidade, todo mundo vira iniciante. Eu vi essa fala outro dia e achei incrível. Eu sou defensora pública, eu tenho minha formação original é jurídica, no direito. Eu trabalho há 15 anos na Defensoria Pública com famílias. Então, para mim, em algum ponto da minha carreira, começou a ficar muito frustrante eu perceber que o judiciário não conseguia dar para as famílias o que elas precisavam, né? E eu comecei a sentir necessidade de ter um outro olhar, uma outra perspectiva para conseguir acessar mais essas famílias, sabe? Aí eu fui estudar mediação de conflitos. E aí, quando eu estava estudando mediação de conflitos, eu conheci a CNV. Isso foi uns 10 anos atrás. Uhum. E isso, para mim, foi um marco muito grande na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, sabe? É um olhar que muda, é uma lente que muda, que não tem volta, sabe? Você só vai se aprofundando, assim, e andando por esse caminho, né? E onde eu estou até hoje, e levei esse olhar para o meu trabalho. E estou estudando com foco na parentalidade agora. Então, assim, eu adoro falar de CNV e quando junta com parentalidade, para mim, nossa, a CNV fez muita diferença para mim com relação à maternidade, a relações familiares, a me relacionar comigo mesma, a me conhecer, me entender, enfim, é um mundo que se abre. Eu também, eu comentei isso quando a gente tentou fazer a live que não funcionou, eu também conheci a CNV por conta de mediação de conflito, né? Eu contei, eu sou administradora de primeira formação e busquei ferramentas para o meu trabalho. Eu era diretora no mercado financeiro e eu tinha equipe, né? E eu, para mim, né, eu tenho muito claro na minha cabeça que a maior função de um gestor é mediar conflito, né? Então, eu nunca fiz uma formação em mediação de conflito, mas eu busquei, dentro da administração, ferramentas para isso, né? E aí, quando eu da maternidade, da psicologia, né, da psicologia familiar, eu trouxe essa bagagem. Mas eu vou te contar uma coisa que a gente não conseguiu conversar da outra vez. Foi só quando eu pensei, assim, esse repertório eu tinha interno, né? Eu já atendia a família, mas foi quando eu escrevi sobre rotina, né? E eu comecei a atender na pandemia sobre rotina, algo que eu já atendia regularmente antes da pandemia, tá? O meu consultório teve essa demanda. Na pandemia, assim, a vida virou um caos e aí começou a ter. E aí eu fui percebendo que uma coisa que faltava era essa questão da comunicação. E eu me reconectei com um conteúdo que para mim era da administração, né? E muita gente que usa CNV, e aí eu comecei a ver paralelos com a psicologia. Então, por exemplo, quem conhece a psicologia cognitivo-comportamental, ela traz muito do que a CNV fala. Tem muita similaridade.
E você conhece a cognitivo comportamental? Por alto. Então, só para te contar a história dela, assim, bem por cima, né, rapidamente, o Beck, que foi o cara que primeiro pensou na cognitivo comportamental, depois tem outras várias variações, né? Ele era um psicanalista e ele tratava de depressão. Então, a psicanálise, ela não nasceu para tratar depressão, mas ele era um psicanalista que tratava depressão e ele não estava conseguindo, com as pacientes dele, um resultado efetivo, né? Ele não estava conseguindo, né? Mas ele tem uma visão de homem, o Beck, não quem segue depois dele, né? Perto da psicanálise. E aí ele chega no lugar que o macho chegou. Você vê? Então, assim, né? Até pra gente... Porque a gente fala, quando a gente pensa na CNV, a gente está pensando... Bom, eu pensando, né? A gente pensa na CNV em mediação de conflito externo. E a cognitivo-comportamental vai usar o mesmo arcabouço e muitos dos critérios para falar do conflito eu comigo mesmo. Né? Então, assim, é muito interessante, eu acho que muito potente essa ferramenta que você traz. Né? E agora eu vou começar a fazer as minhas perguntas para a gente poder desenvolver as ideias. Vamos, vai. Aonde no núcleo familiar você entende a maior potência da comunicação não violenta? Ou o que você diz para as famílias em relação à CNV? Né? Como uma primeira coisa, a que mais te... Sabe que eu acho muito interessante, eu vou linkar com o que você estava falando anteriormente, que você estava falando que você estava com um olhar para a CNV de uma comunicação externa, né? E a CNV tem muito disso, né? Inclusive, quando o Marshall... A gente tinha... Vou te dar um histórico rapidinho, só para contextualizar. A gente tem, assim, várias pessoas que tratam da não violência, né, antes do Marshall, e o Marshall, ele cria como se fosse um passo a passo para a gente conseguir usar isso no nosso dia a dia de uma forma mais prática, que ele chama de comunicação não violenta, que é o livro, né, Laranjinha, Comunicação Não Violenta, que, assim, estoura e a comunicação não violenta passa a ser muito vista a partir desses 4 passos do Marshall, né? Então, ele fala em observação, necessidade, julgamento... Né? Observação, necessidade, sentimento e pedido, né? São os 4 passos do Marshall. Fiquei com o julgamento que a gente começou a falar na live, né? Vamos voltar para ele depois. Fiquei com ele na minha cabeça. E aí, tem alguns trabalhos super interessantes que ampliam esses 4 passos, né? Porque esses 4 passos eles acabam reduzindo um pouco. O Marshall ele quis dar para a gente um caminho para você chegar na conexão, entendeu? Mas assim, não é só isso, sabe? Então, assim, tem muitos trabalhos que falam sobre o que tem além desses 4 passos, né? Inclusive, tem uma fala muito interessante que eu gosto muito, que ela compara assim, se a conexão é a espiritualidade, os 4 passos seriam a reza. Porque, assim, é um caminho, é um processo que você usa, é algo ao que você pode se apegar quando você não sabe para onde ir. Mas o principal é a conexão, entendeu? E quando a gente fala em conexão, a gente está falando tanto em conexão com o outro, como com a autoconexão, que é o que você estava trazendo para a gente, né? Que eu entendi foi isso. Então, a CNV, ela... Quando você pergunta assim, como é que a gente, o que é mais importante dentro da família, né? Eu acho que assim a gente conseguir voltar sempre para a autoconexão, porque quando a gente está autoconectado, a gente consegue escolher como é que a gente vai se comportar em cada situação.
E aí a gente consegue olhar para o outro de um outro lugar, entendeu? E aí a gente consegue se conectar com, enfim, né, nossas crianças, os adultos da nossa família, porque a CNV, ela é um olhar para a vida, né, Carol? Uhum. Então, assim, a CNV, ela traz para a gente que todo comportamento humano, ele é necessidade, né? Uhum. E aí eu vou para o julgamento, né? Então, quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto, em vez de eu julgar, em vez de eu pensar, essa pessoa é boa, essa pessoa é má, essa pessoa, enfim, está fazendo para me irritar, eu posso entender, tentar pesquisar com um olhar curioso qual a necessidade que essa pessoa está atendendo, está tentando atender com esse comportamento, entendeu? Uhum. Porque o comportamento é uma estratégia para atender uma necessidade, né? Uhum. Então, vamos supor, essa coisa da organização é uma coisa que é muito latente, né, nos conflitos familiares. Assim, eu li o teu livro, eu fiquei assim, gente, é isso. Essa coisa da organização, vamos supor, eu preciso de organização, porque organização gera para mim tranquilidade, gera Uhum. uma tranquilidade mental, tá? Aí vamos supor, o meu marido. Aí a minha estratégia para ter a tranquilidade é ter uma casa organizada, né? Tirar sapatos do chão, arrumar os livros, não sei o quê. O meu marido também precisa de tranquilidade. A estratégia dele para conseguir tranquilidade é chegar em casa, tirar o sapato e jogar em qualquer lugar. Entendeu? Então, assim, a gente está vendo que a nossa necessidade é a mesma. Nós dois precisamos de tranquilidade. O Uhum. nosso conflito se dá no lugar da estratégia. A minha estratégia é preciso da casa arrumada, entendeu? E ele precisa chegar em casa e ficar numa boa, entendeu? E aí, se eu consigo ter esse olhar, a comunicação fica muito mais fácil, sabe? Porque eu consigo falar da minha necessidade, eu consigo fazer um pedido que não vai ao encontro da necessidade dele, entendeu? A gente consegue se organizar no nível das necessidades. E uma coisa que eu trago no meu livro, e aí eu quero saber, duas coisas eu quero saber a tua opinião. A primeira é que, assim, tem alguns estudos em psicologia da comunicação, né, que falam muito da comunicação não verbal. Uhum. E aí, assim, e aí eu trago algumas coisas dessa comunicação não verbal, eu falo, no último curso eu falei mais sobre isso até, que é a questão que, assim, quando eu e você, a gente tem um histórico comum, nós participamos de uma mesma formação, né? Isso traz alguma expectativa entre nós de certas falas, né? Então, nem tudo o que você escuta só pelo que eu disse, mas tem esse lugar comum que nós temos. A mesma coisa, um casal, né? Então, às vezes, e isso me acontece quando. Agora está mais difícil, né, com a pandemia, mas quando eu faço atendimento de família, né? Você vê uma conversa, eu terceiro de fora, né? E aí, em geral, um deles fala assim: tá vendo o que ela fez? Olha o que ela tá fazendo. E eu não vi. Para quem tá de fora, não tá, né? É aquela história entre os pares que ficou de fora, que tem uma, né? Então, assim, é como se a pessoa tivesse, claro, né? Isso tem perfis de pessoas que já têm essa forma de enxergar o mundo, de adivinhar o que o outro está pensando, né? E normalmente não tem respaldo, né? Ah, fulano está me julgando. Então, onde você. Que evidência você tem de que ele está te julgando? Não tem, né? Mas eu estou falando mais assim, de duas pessoas que se conhecem intimamente e que certas partes do que a gente chama de conversa não está lá. Está num outro campo, né?
tá num não verbal, né? E aí, quando eu falo de não verbal, muita gente pensa que é só isso aqui, né? Então, é roupa, tom de voz. Isso também, para mim, conta no não verbal. Eu não falei, mas você está adivinhando o que eu estou dizendo por conta de um histórico, né? Você enxerga isso. Aí depois eu vou fazer minha segunda pergunta. Então, eu acho que é isso, né? A gente sabe que mais de 90% da comunicação é não verbal, né? E a gente, quando você fala da história, né? A gente sabe da história daquela relação e a gente tem também as histórias individuais, né? A gente presume muita coisa a partir da nossa história individual. Então, sei lá, sempre fui muito julgada na minha vida quando era criança. Então, de repente, eu vou achar que a pessoa está me julgando, mas isso, de repente, tem a ver com a minha história, não tem nada a ver com a nossa história, né? Então, assim, são níveis de observação, quando a gente fala em uma observação que não julga, isso não quer dizer que essa observação é neutra, a observação da CNV, porque não existe esse observador neutro, né? A gente está observando com a nossa bagagem, mas a gente pode conscientemente discriminar o que eu estou vendo, o que eu estou presumindo, e se eu estou presumindo, checar, né? Checar é muito importante. Perguntar, é isso mesmo? Entendi isso? Foi isso mesmo? E aí você vê que várias coisas várias presunções acabam, assim, caindo por terra mesmo, porque o outro está vindo de um lugar completamente diferente do que você estava imaginando. Eu acho isso para mim, eu vou contar que essa é a parte mais divertida desse tipo de atendimento, tá? É a parte que eu mais me divirto, porque às vezes me acontece muito, tipo, eu tive um caso que era um problema assim super simples, né? E que era um lugar de muita atenção do casal, muita atenção. E sabe aquela coisa, nunca conversaram sobre, né? E aí tinha, não, quando você diz isso, quer dizer isso, a pessoa, de onde você tirou essa ideia? Né? Eu acho que até o macho que ele conta do caso da, não sei se é no livro do macho que ele conta da história da sopa, que o cara não gostava da sopa, mas a mulher fazia, e a mulher achava um saco fazer, mas fazia porque achava que o marido gostava. Não sei se é no livro do macho, né, que ele conta isso. Mas isso acontece no consultório, e é um ponto, assim, eu me divirto nessas horas, sabe? Eu dou risada. É a parte gostosa do atendimento, né, de você perceber que as pessoas estão em lugares diferentes e o assombramento e a mudança que descobrir esses lugares proporcionam muito para mim, tá, gente? Eu me divirto eu. Então, sério que eu me divirto também, às vezes, na dinâmica. Faz parte do meu processo. Minha segunda pergunta. Quando a gente... Bom, uma das coisas... eu não sei se eu comentei com você, mas, assim, na minha formação, eu me interessei na minha formação em 2 temas, tá? Desenvolvimento infantil. Então, eu estudei o que tinha disponível dos autores em português e na USP e tal, várias perspectivas de desenvolvimento infantil. Então, Piaget, Vygotsky, Vallon, Melanie Klein, Winnicott, bom, vários, né? Então, assim, o que passava na frente do desenvolvimento infantil, eu estava lá fazendo disciplina, estudando e tal, né? Porque eu acho que as pessoas veem o mesmo fenômeno com perspectivas diferentes. E aí, depois, eu faço o meu recorte, o que eu enxergo desse fenômeno, né? A criança, enfim. E o outro foi grupo, né? Então, para mim, família, casal é menor ainda, né? Mas grupo, né? E quando a gente vai para desenvolvimento infantil, né? Um dos temas que eu me interessei também foi pela linguagem, né? Eu sempre gostei muito de entender a linguagem, né? E quando a gente fala de desenvolvimento infantil, algo que é frequente em vários autores, né, desenvolvimento infantil, é dizer, a criança pequena não entende abstração, né? A criança pequena, ela tem uma forma de pensar muito concreta, né? Ela trabalha no conceito que seria mais técnico, mas por imagem.
e imagem como aquilo que é a representação do mundo sensorial, né? Não como imagem visual única e exclusivamente, tá? Você está me ouvindo? Pareceu que deu uma travadinha. Conseguiu me ouvir? Uhum. Conseguiu? Ana, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá travando de vez em quando, mas tô te ouvindo. Bora. Tá. E aí... Uhum. Você tá falando das imagens mentais. Então Eu assim, tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Agora eu tô. Então, assim, como que eu penso nessa criança, né? Porque a gente tem, uma coisa é a CNV entre adultos, né? Essas lógicas, essas coisas que a gente faz. Como que eu trago isso para a conversa com a criança? Como você entende? É um desafio, né? Porque a gente tem que falar Agora cortou bastante. criança, porque assim, quando a gente fala em fazer um pedido na CNV, você está me ouvindo? Tô Tá cortando dando um uma pouquinho. estrada aqui. Você está me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo sim. Ana? Tá. Mas se não tiver. Oi, voltei. Oi, voltou. Deixa eu ver se... Então, quando a gente fala em fazer um pedido na CNV, a gente não vou falar pelo que o que que eu gostaria que ela fizesse, não o que que eu não gostaria que ela fizesse. Uhum. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Trava um pouquinho, mas tô te ouvindo. Então, a gente fala de um pedido viu, né? Fala de um pedido claro, um pedido positivo. Então, assim, a ideia é eu me fazer entender. Então, quando eu vou falar com uma criança, eu tenho que chegar nela de uma forma que ela entenda. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu não vou pedir para uma criança, enfim, não vou fazer um pedido para uma criança que ela não consiga entender, Uhum. que ela não consiga fazer, e vou fazer sempre um pedido positivo, né? A coisa da imagem mental que você estava falando, né? Se eu falo o que eu não quero que ela faça, tipo, não pensa no elefante azul, né? Aquele exemplo clássico. Então, assim, eu vou falar o que eu quero que ela faça, até porque isso dá para ela possibilidade de ação, né? Isso dá poder para a criança. Então, sei lá, a criança está ali rabiscando a parede. Não rabisca a parede é uma fala que vai deixar. Vai fazer o quê, então? É para não rabiscar? É a parede? É o quê? E aí, se você consegue perceber qual que é a necessidade da criança, entendeu? Está precisando de um espaço grande para desenhar. Aí você já pode ir na necessidade. De repente, você pega um papel grande, cola na parede para ela desenhar só ali no papel, desenha aqui no papel. Enfim, aí você começa a pensar em soluções que atendam à necessidade da criança e a tua também, que é ter a parede limpa. Uhum. Né? Outro dia eu estava num grupo... vai. Não, o que eu vejo quando eu atendo família que leram CNV, né? Uma coisa que eu sinto é que, assim, as famílias sentem muita dificuldade porque isso não chega desse jeito. A criança não sabe a própria necessidade. Uhum. Ela não consegue verbalizar, né? Ela, quiçá, nós adultos não sabemos entender a nossa necessidade, né? E aí a gente que a criança verbalize isso. A criança não tem nem repertório, né? E eu vejo que a gente fala com a criança com um conceito. Então, por exemplo, agora, isso é uma coisa que eu estou vivendo aqui na minha realidade atual, tá? Eu tenho um filho de 8 anos, a gente está nesse modelo meio a meio de escola, né? Então, alguns dias ele vai, outros dias ele não vai. E uma das
tarefas que ele precisa fazer, né? É fazer a lição com capricho. Capricho é um conceito. O que é capricho? O que é capricho? Eu, por exemplo, sempre tive muita raiva, mas muita raiva da noção de bom senso. Bom senso é cada um tem um. Defina bom senso, por favor. Entendeu? Assim, você sabe que eu tinha uma professora... Ah, desculpa, vai. Eu achei que você eu falo assim, defina bom senso, né? Então, assim, para o meu marido, né, uma questão de bom senso, né, bom, as crianças não dormirem tão tarde, né, mas no fim de semana é um pouco mais relaxado. Para mim, uma questão de bom senso é manter a rotina, manter o fluxo, porque a nossa vida fica mais leve. São bons sensos diferentes, entende? Então, assim, sem eu colocar em termos claros o que é as coisas, é ainda mais difícil para o pequenininho. E meu filho já tem 8, eu tenho uma outra de 4, mais difícil ainda, né? Então, é um pouco isso, assim, eu acho... E é um esforço, eu vou falar assim, eu faço esse trabalho há muito tempo comigo, e claro, eu ajudo, né? Mas ir para tentar perceber esses conceitos que a gente já tem e que a gente imagina que seja claro, é um grande exercício. Eu tive uma professora, né, de mediação, a Tânia Almeida, que ela falava nas palavras empada, que você morde, que você não sabe o recheio, entendeu? Então, assim, respeito. Você está me faltando respeito. Ué, na minha casa... Você escreveu algum livro? Vários. Até ela é, assim, referência de mediação de conflitos. Deixa eu ver se... Você tem o livro... Ah, caixa de ferramentas. Eu já ouvi este nome. Esse é um livro que eu tive uma indicação de uma amiga que estava fazendo uma formação e que na correria eu ainda não li, mas ele está na minha na de próximos. Legal. Mas esse eu não li. Confesso que esse eu ainda não tive a oportunidade, porque isso daqui é só os do meu consultório, tá? Eu estou na minha biblioteca. Nem me fala, dá até nervoso a pilha de livro. E eu estou sempre comprando mais. Hoje eu também. Nossa, hoje não, mas essa semana eu já comprei um tanto. Não, é que cada vez que eu estou num curso, vai vindo aquela referência que eu quero ler, sabe? Aí, como a doida resolveu fazer 4 cursos ao mesmo tempo. Né? Tem que arrumar mais espaço para os livros. Aí, sabe que você estava falando dessa questão de nem a criança às vezes não sabe qual é a sua necessidade? Eu estava tendo uma conversa outro dia sobre... era uma pessoa que precisava... Ela estava no parquinho com a criança e precisava ir para casa. Tá? Uma criança de uns 5, 6 anos. Enfim, ela tinha coisas para fazer em casa dela, da vida dela. E, obviamente, a criança não queria sair do parquinho, né? Então, assim... Claro que você tem vários recursos, né? Faltam 5 minutos, faltam 3 minutos. Aí chega na hora H e a criança não quer, enfim, aquela luta. Então, a gente pode tentar se conectar com a necessidade da criança. Qual é a necessidade daquela criança? Talvez seja uma necessidade de completar aquela brincadeira que ela estava brincando. Será que dá tempo? Talvez seja uma necessidade mesmo de brincar, que é sempre uma necessidade da criança, né? Brincar em geral. Então, se você consegue perceber, nossa, ela está querendo brincar mais ainda, de repente eu consigo propor para ela uma brincadeira que vai acontecer em casa, entendeu? Então, eu consigo atender a minha necessidade, que é, enfim, chegar na hora, pontualidade, etc. E eu consigo atender a necessidade da criança, que é a brincadeira. E, assim, o importante é que a gente vai se manter conectado, entendeu? Assim, mesmo que eu não consiga atender a necessidade da criança. Tipo assim, ela queria terminar uma brincadeira longuíssima que ia durar mais 2 horas. Se a criança percebe que eu estou ali, que a necessidade dela é importante também, apesar de não dar para atender aquela necessidade naquele momento, a conexão acontece. E isso é um contínuo, né, Carol? Isso é uma coisa assim, todo dia a criança vai saber que ela é importante, que eu estou ouvindo ela, que eu estou olhando para ela, e que a cada momento a gente vai ver como é que faz para se organizar como família, né? E aí a relação vai mais suave, entendeu?
Vou fazer mais uma pergunta polêmica. Você percebeu que eu escolhi as mais difíceis para trazer, né? Vem. Uma coisa que eu também discuto, né? É assim, o macho fala de pedido. Nem tudo na vida é um pedido, né? Então, assim, esse é um ponto, eu acho que ele traz uma perspectiva. Tem muitas coisas que a gente entende como ordem, e aí eu estou dando ordem como um nome, né? Porque ele fala de limite, regras, acordos, tudo que, né? Então, ele no que eu entendo, ele nos convida a quebrar muito do que a gente considera como ordem, como limite, para convite, mas nem sempre dá. Né? Eu tenho um pouco de implicância, é pessoal, né? Com alternativas aceitáveis, que não são bem alternativa, sabe? Então, assim, claro, existem alternativas aceitáveis que a gente pode oferecer para a criança, mas tem algumas alternativas que a gente diz que são alternativas e que é um jogo retórico, né? O combinado. Combinado. Não, é aquela pergunta assim, você quer desligar a televisão ou a mamãe desliga? Retórica, praticamente, entendeu? Uma coisa é dar uma escolha para o meu filho, João, você quer colocar calça azul ou calça verde? Ok, são duas escolhas aceitáveis, está claro que ele pode pôr calça, que ele não pode pôr shorts. Aí tudo bem, né? Mas eu tenho uma certa implicância com essas perguntas retóricas. Mas o ponto que eu quero trazer é assim, como definir o que é um pedido, o que é um limite dado para a criança? Ou como você define? Eu tenho a minha definição, mas como você... Quando não cabe um pedido? Quando não cabe um pedido? Sei lá, em que situação não é um pedido? É um limite bom. É um limite bom. Bom, nunca quando a gente está falando de saúde, segurança e de respeito ao coletivo. Isso, para mim, é isso. E aí tem a questão do bom senso, né? Para cada família, né, tem um. Para mim, pode ser razoável, sei lá, 2 horas de televisão. Para você, eu sei que não é, entendeu? Então, é o que é o meu limite, mas tem um limite. Sim. Né? E vai chegar lá e eu vou falar que, olha, agora acabou. Assim, eu acho importante, à medida que a criança vai crescendo, ficar clara qual que é a necessidade por trás dessa regra, né? Porque é saúde, porque, enfim, faz mal, porque seu corpo precisa de outras coisas, sua cabeça precisa de outras coisas. Eu acho importante a criança saber, não ser uma coisa assim, tipo, acabou, desligou, entendeu? Porque assim a criança também vai construindo, né? Mas qual é a sua definição? Estou curiosa. A minha definição? Vai. É assim, olha, eu tenho uma definição que é o seguinte, para mim, tá? Tudo que está no mundo dos acordos precisam ser cumpridos. Tudo, tá? Qualquer tipo de acordo, né? Ele precisa ser cumprido. Todos os acordos podem ser conversados, inclusive leis, né? É um problema que a gente não possa debater de forma mais democrática as nossas leis, né? Uma vez que aquela coletividade, que pode ser um casal, que pode ser uma família, que pode ser uma escola, que pode ser um grupo de estudo, que chegou a certos lugares, aquilo precisa ser cumprido. Uma consequência para quem não cumpre. Então, assim, todo limite, para mim, tem uma consequência. E aí cabe aonde está a liberdade, né, da criança, do adulto, é escolher entre seguir o acordo ou até por consequência. Eu vou dar um exemplo para mim, tá? É uma coisa que eu tenho muito difícil. Para mim, horário. Horário, para mim, é uma coisa que deveria ser cumprida. Você tem todo que chegar atrasado, mas você perdeu uma parte da aula, por exemplo, né? No nosso jeito de funcionar aqui no Brasil, a gente dá aqueles 10 minutos de espera. Entendeu? Para mim, isso é uma quebra de acordo. Né? Você impõe a todos aqueles que chegaram no horário um tempo
de atraso que normalmente vai refletir num atraso do fim da aula. Meus cursos eu começo no horário. Exceto numa catástrofe, numa situação, eu começo no horário. Eu já tive aluna, quando eu fazia oficina, né? Eu trabalhei, um jeito que eu gosto muito de trabalhar com grupo, né? Grupos maternos, é com recursos específicos, trabalhos manuais, né? Confecção de boneca, construção de brinquedos, enfim. Era assim que eu trabalhava antes da pandemia, tá? Eu começo exatamente no horário. E às vezes a aluna fala, mas você já começou, não deu nem 5 minutinhos. Eu falei, então, eu aviso desde o começo do curso. O horário do curso é esse e eu sou pontual. Assim como eu sou pontual no término do curso, né? Então, assim, é isso. Para mim, isto então, por exemplo, no começo do curso, dos cursos que eu dava, ou tal, eu fazia certos combinados. O que vocês acham? Pode ou não pode usar o celular durante o curso? Pode, então pode. Não pode, então não pode. Não é uma imposição. Mas, para mim, uma vez que foi acordado, não é mais um pedido. Sabe? Então, para mim, é esse o lugar que eu tenho do pedido. E, por exemplo, então, assim, agora, tem coisas que nunca foram acordadas. Eu tô aqui e tô com sede. João, pega um copo de água para mamãe. Isso é um pedido. Ele tem todo o direito de dizer não tô com vontade. É um pedido. Eu não tenho que atender. Agora, se nós tivermos um combinado, filho, vamos fazer um combinado? Quando você estiver em aula e tiver com sede, eu trago água para você. E quando a mamãe estiver dando aula, atendendo, você traz uma água para mim não cabe mais não atender. Percebe? Isto é algo muito pessoal meu. Virou lei nessa relação, né? Virou uma regra nessa relação. E ela pode ser sempre discutida. Certo. Esse que é o ponto, né? Ela sempre... Então, assim, nós combinamos que seria assim, não está funcionando. Tá? Então, assim, mãe, mas olha, não está justo, porque você está sempre com sede na hora que você dá aula e eu nunca te peço. Estou sentindo que esse nosso acordo não foi justo, né? Podemos tentar e conversar, né? Ou, por exemplo, o senso de justiça aqui em casa está muito forte para o meu filho mais velho, né? Ele acha injusto o tempo de eletrônico. Ele não acha que 20 minutos, meia hora é bom. Ele acha que o primo que vê muito mais tem um modelo melhor, né? E aí a gente tem uma questão, né? Porque eu acho que não é saudável para ele, né? Então, assim, ele me coloca a necessidade dele. Ah, mãe, mas eu não tenho nada para fazer, eu queria ter alguma coisa para me divertir. Ótimo, filho. Então, a mamãe entende que o eletrônico não é saudável para você. E eu preciso me sentir segura de que eu estou te oferecendo uma coisa boa. Você precisa se divertir. Então, podemos combinar que a mamãe vai ficar 1 hora brincando com você? Isso atende o que você precisa? Atende. Então, passa a ser, para mim, algo que não é mais um pedido. Foi um pedido no momento que nós conversamos. Né? Mas depois que a gente chegou neste lugar de acordo, eu vou sustentar. Sabe? Então, filho, a gente já conversou sobre isso, a mamãe vai ficar 1 hora. E eu combinei com você 1 hora, eu vou ficar 1 hora. Eu não vou ficar 2, eu não vou ficar meia. A gente combinou, para mim a gente chegou nesse espaço. Né? Eu sei que é um jeito bem particular de... Não, então, várias coisas me chamaram a atenção nessa tua fala, assim, que eu achei bem legal. Primeiro, quando você está dando aula aqui no Brasil, você tem que deixar claro que para você é importante a pontualidade, né? Porque isso não é uma coisa de todas as culturas, isso não é uma coisa de todas as culturas, isso é uma coisa nossa. Sim. É como se fosse já um pré-combinado nosso que tudo bem atrasar 5 minutos. Né? Então, assim, você tem se você vai fazer diferente, você tem que ser clara, né? Então, isso é o que a gente estava falando de presumir, né? Você não pode presumir que as pessoas vão chegar na hora, porque as pessoas estão em outro modo. Na nossa cultura não funciona assim. Inclusive, se você chega na hora, você fica esperando e nada acontece. Então, você tem que... sempre passo.
E eu falo isso assim, eu sempre faço um grupo de WhatsApp onde eu vou trocar informações sobre o curso, né? Então, logo eu fecho uma turma, né? Eu mando os recados e combinados, e um recado que sempre vai, olha, eu começo sempre pontualmente. Chegar atrás é uma opção sua. A consequência é que o começo do curso você assiste no gravado. Ou você pega comigo, né? Então, eu me disponibilizo para te atualizar do que você perdeu, mas eu vou começar no horário. Mas sempre, é o que eu falo, a história, a relação histórica, né? Com essa coisa de cultura brasileira, os 5 minutinhos de tolerância, as pessoas, muitas, não chegam no horário e se chocam que eu comecei no horário. Muito então, frequente. E eu achei super curioso também que você não se dispôs a negociar a questão do horário, que isso era muito importante para você, e você se dispôs, por exemplo, a negociar a questão do celular, se pode usar celular ou não, durante a aula. Você comentou isso. Não sei se foi só um exemplo ou se isso aconteceu de fato. Sim. E a gente... Então, a gente como pai, mãe, como adulto responsável, a gente está ali para orientar a criança, entendeu? Então, vai ter coisas que para a gente são negociáveis e vai ter coisas que não são negociáveis. E, ok, né? A gente está ali para dar esse contorno. Então, a gente também tem que saber qual é o nosso limite, né? De onde que a gente está falando. Na verdade, é importante a gente saber, assim, qual é o sim do nosso não, né? Então, assim, não vou começar depois do horário. Qual que é o sim? Qual que é a sua necessidade que você está ali defendendo com muita força, que é muito importante para você? Pontualidade, integridade, respeito ao tempo alheio, enfim, N coisas que são seu sim, né? Então, você sabe de onde você vem. Outra coisa que eu achei super interessante do que você falou, quando você falou que o seu filho, então eu prefiro outro modelo de eletrônicos, então vamos reconversar sobre isso. Eu acho interessante porque, assim, a gente tem regras, né? Como mãe, como pai, tem coisa que a gente não vai abrir mão, né? Coisas que dizem respeito à saúde, à segurança, o que é o bom senso razoável para a gente nesses contextos. E tem a parte que dá para conversar, que a gente consegue conversar com as crianças. E aí a criança sente que ela tem poder nessa relação, sabe? Que a criança sente que ela tem autonomia, que ela tem voz, sabe? Quando a gente dá voz para a criança, o que você acha disso, entendeu? Quer dizer, ele achou que o primo tem modelo melhor, então eu vou ouvir o que ele está me falando. Não quer dizer que eu vou fazer do jeito que ele quer. Quer dizer que ele tem uma necessidade, que essa necessidade é importante para mim, e ele sabe que ele vai ser ouvido. E é isso que mantém a gente conectado. É eu exercer o meu poder, e como poder eu falo desse autoconhecimento, de eu saber o que é importante para mim. Eu exercer o meu poder com a criança, e não sobre a criança, entendeu? Eu exercer meu poder e a criança exerceu dela. Eu ter minha fala e a criança ter a fala dela. E a gente vai ver o que vai fazer com isso, sabe? Eu tenho uma definição muito legal de poder, eu não me lembro onde é que eu li, que fala que o poder, né, na CNV é a nossa capacidade de mobilizar recursos para atender às nossas necessidades. Então, quando você fala em autoconhecimento, em você entender quais são suas necessidades, quais são os seus sentimentos, você está conseguindo se perceber, isso é o seu poder interno, sabe? É daí que você se enraiza para ter as suas conversas. Você se enraiza no seu sim, no que é importante para mim, no que eu estou sentindo, qual é o meu limite, daqui eu não passo, aqui eu não piso. Para a partir daí você conseguir ter se conectar com o outro. Então você tem que estar conectado com você primeiro. Acho que a gente, dos grandes assuntos, as minhas grandes perguntas, eu acho que eu fiz todas. Tem alguma coisa que você acha que seria importante as pessoas, além dessas perguntas, coisas que a gente colocou, você acha que seria importante das pessoas que se interessam, ou, enfim? Eu queria falar um pouquinho, Carol, sobre escolha, sabe? Que quando a gente tem esse olhar para a gente, essa autoempatia,
perceber o meu julgamento nessa situação, então eu estou numa situação, e eu mandei mal, porque a gente manda mal, sabe? E a gente fala assim, ai, sou uma péssima mãe, estou me julgando. Então você consegue fazer esse processo interno, peraí, estou me julgando. O que eu estou precisando agora? Estou precisando de colaboração, estou precisando... E você consegue ter essa conversa interna mesmo, sabe? Estou me sentindo frustrada, estou precisando de parceria, estou precisando de, enfim, organização, de tranquilidade, de N coisas. Quando você consegue ter essa conversa interna e ter essa conexão, você tem escolha, sabe? Você consegue escolher como é que você vai se colocar no mundo. Você consegue não reagir de um lugar automático, né? E ter um olhar de curiosidade. Espera, é isso que eu estou precisando. O que será que ela está precisando? E aí você consegue ter um outro nível de comunicação, sabe? Você consegue estar mais próximo das pessoas. Isso com o filho da gente não tem preço, né? Não tem valor, assim, a gente conseguir estar perto. Eu adoro fazer polêmica, já que você trouxe a questão de escolha. Quando a gente não tem... Quando a gente não tem escolha, então, eu acho que a gente sempre tem a escolha de olhar para a gente. Eu acho que a gente sempre tem a escolha de olhar para a gente e entender o que não está sendo atendido meu nessa situação. E a gente conseguir se acolher nessa necessidade não atendida. Entendeu? Não colocar, por exemplo, na conta do outro. Entendeu? Eu vejo assim, uma grande dificuldade, né? Eu vejo que a gente tem... Eu vou contar algumas coisas bem pessoais. Assim. Eu, que durante boa parte da minha vida, não acreditei em livre-arbítrio, tá? Isso aí todo mundo... eu sempre defendi que a gente não tinha livre-arbítrio. Até, acho que uns 4 anos atrás. Hoje, para mim, eu começo a entender que a gente tem um campinho, assim, eu não acho que a gente tem muita escolha, não. Né? Não fui de um modelo sem livre-arbítrio para um mundo tipo Sartre, né? Você escolhe tudo, né? Porque até não escolher é uma escolha para o Sartre, então não é muito como eu penso. Mas para mim, né? Hoje, como eu entendo escolha, eu só escolho de verdade, eu só posso escolher quando eu tenho consciência. O campo da escolha é o campo da consciência, né? Então, assim, o primeiro passo... Então, por exemplo, tá? Vamos pegar uma situação bem que seria uma não escolha, né? Eu tenho um emprego e não posso ficar sem esse emprego, eu preciso da renda. Então, assim, eu tenho uma família para sustentar e eu preciso da renda, né? Quando eu toco, né, que eu faço o que eu faço pelo sustento da minha família, eu escolho sustentar a minha família. Eu não estou escolhendo este trabalho ou esta renda. Eu estou escolhendo entre, né, o não... Né? Ah, mas, Carol, isso não é uma escolha. Hoje, para mim, quando está no lugar de consciência, estou fazendo isso por conta disso, para mim é uma escolha. Quando está no campo do automatismo, que eu tenho que, não é uma escolha. Mas quando eu falo assim, tá bom, então o meu ponto é esse, eu posso, inclusive, olhar para a minha necessidade de que a minha família tenha comida, estabilidade, um lugar para morar, uma boa escola, né? E pensar em estratégias para essa necessidade que são diferentes da que eu estou usando. Então, hoje, que outras estratégias eu posso pensar? Aí eu estou no campo da escolha. Mas quando eu estou no automatismo, eu não estou escolhendo. Para mim. É isso. E você também pode olhar para as suas necessidades que não estão sendo atendidas com esse emprego, entendeu? Eu preciso de quê? De criatividade, eu preciso de conexão com os meus colegas de trabalho. Você pode olhar para essas necessidades e pode acolher elas. Você não está perdido naquele lugar de detesto meu emprego.
Você sabe o que você precisa, entendeu? É exatamente isso, é a consciência. Ai, nossa, adorei. Então, bom, como que as pessoas te acham, Ana? Eu posto pouco em rede social, mas eu tenho meu Instagram, que é o @Ana Rosenb, Ana, Rosenb. Estou no meu e-mail. Eu falo meu e-mail aqui? Se as pessoas puderem te procurar nele, pode falar. Então tá. Ana, Rosenb, igual o Instagram, @yahoo.com.br. Tá ótimo. Eu vou colocar os dois na legenda do YouTube. Bota sim, obrigada. E aí, as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente, se vocês quiserem falar com a Ana, se vocês quiserem ajuda dela, se vocês precisarem mediar algum conflito em casa, é só procurar a minha, tá bom? Muito honrada e muito feliz que você tenha aceito o convite e muito gostoso o nosso papo. Um beijo, querida. Um beijo, adorei nosso papo, Carol. Muito obrigada pelo convite. Vamos continuar! Com certeza, faz mais. Tchau, beijo.